igreja, Senhor, para clamarmos ao Senhor diante do teu altar, os filhos que se encontram. Pai, quero te agradecer pela palavra do Senhor, porque ela já é viva e eficaz, ela já fala conosco, Senhor, nos nossos corações, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, que a tua presença, Senhor, seja muito contínua, Senhor, nessa igreja, nesses ministérios, para os irmãos, para as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos sabem disso. Salmo 119. O título do Salmo 119 diz o seguinte: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. A gente vê desde lá na criação, desde a terra, Deus ele sempre deixou escapar de ordenanças para os seus servos. E no princípio, lá no Éden, Deus fez uma única ordenança para Adão e Eva no jardim. De tudo que tinha no jardim era lícito para eles, tudo não. Você consertar. De quase tudo que havia no jardim era lícito para Adão e Eva, exceto uma coisa: o fruto da árvore da vida. A gente já começa no livro de Gênesis, com Deus colocando para o homem que ele tem limite, o homem tem limite, e que Deus ele faz as leis para serem obedecidas. E nós, quando obedecemos, nós temos a bênção do Senhor, estendida sobre a nossa vida. Mas quando nós também desobedecemos, nós alcançamos também as consequências das nossas desobediências. E quando eu estava vindo para cá, estudando em casa essa palavra, o Senhor trouxe granadamente no meu coração acerca da obediência à palavra do Senhor. Deus ele quer ser obedecido pelos seus filhos. Ele deixou mandamentos, deixou a sua palavra para nós como manual de regra, prática de fé, para que nós o obedeçamos. Claro que vamos falhar, como já foi dito aqui, o missionário Barulho disse, quem nunca pecou? Todos nós pecamos. Mas quando nos arrependemos e voltamos para o Senhor e pedimos perdão, o Senhor está pronto a nos perdoar. Amém? Eu vou ler e depois eu dou continuidade com os irmãos da fé. Vamos ver. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e os que buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente o observamos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então eu ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Os irmãos podem se explicar. Aleluia. Se a gente for meditar nesse salmo, o Senhor a todo momento está nos ensinando. Queremos ser bem-aventurados, bem-sucedidos, termos uma vida longa, quer ter vida longa, honra seu pai e sua mãe. É o princípio comandamento. Se nós honrarmos pai e mãe, nós vamos ter vida longa. E aqueles que não vão obedecer? E aqueles que não querem obedecer pai e mãe? A gente vai desobedecer a Deus, porque a gente faz isso. Então a gente tem que obedecer. E na palavra do Senhor, nós aprendemos tudo com o Senhor para sermos bem-aventurados. O Senhor fala aqui: bem-aventurados os que guardam os meus testemunhos e o que buscam de todo o coração.
para Adão. Fala, Adão, no fruto da árvore da vida você não toma. E se tocar, o dia que você tocar, morrerá. Aí, eu falei das situações da vida, né? Às vezes a gente está no caminho, as pessoas falam assim, isso aí não tem nada a ver. Isso não tem problema, não. Eu preguei sobre isso outro dia. Hoje em dia a gente vê pastores de segundo, terceiro casamento, tem pessoas falando assim, não, isso não tem nada a ver, não tem problema não. Quem conhece a lei de Deus fala que o pastor só pode ser marido de uma mulher. Se ele contrair o segundo casamento, ele não pode ser pastor. Ele permitido diante da palavra de Deus de ser pastor. Ele pode até falar que é, mas diante de Deus ele vai constituir. E a palavra de Deus diz assim. Aí o Senhor fala para Adão, não coma e também não deixa a sua mulher comer no fruto. Aí tem aqueles amigos íntimos, as amigas íntimas. Não, mulher, estou ali almoçando em casa, só um copinho de vinho. Um copinho de vinho faz mal, não. Deus escutou tudo fervendo, levando toda a massa. O Senhor diz, né? Obreiro, servo do Senhor, não seja dado na fonte, não seja dado vinho, não seja dado ao álcool. E às vezes a serpente fica lá falando, não tem nada a ver. Aí lá no jardim, quando voltar para falar, eu estou conjecturando. Aí na palavra, a serpente vai lá no ovo de Eva está lá andando no jardim, tantos frutos saborosos, maravilhosos que Deus deixou lá. Aí a serpente faz ela olhar para a árvore que Deus proibiu. Por que o Senhor falou comigo ali? A gente vai falar sobre obediência. Porque tudo que Deus quer de nós é que nós obedeçamos a Deus. É que nós obedeçamos a tua palavra, aquilo que Ele nos direciona. Aí Eva vai dar ouvido para aquilo que a serpente disse. Olha o que a palavra falou, o que a serpente disse para ela. No Gênesis 3, verso 4, diz assim: então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Não morrerá, porque Deus sabe que no dia nele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí Deus fala para ela, não pode. Aí a serpente vem e fala, não tem problema. Isso não tem nada a ver. Eu disse semana passada, lá no céu, como o tradicionário do louvor, né, que é o governo, vai ter um espacinho lá, porque a comida não tem nada a ver. Vai falar. Aí Deus vai falar assim, não, mas por que você não me lembrou? Deus disse que não é para adulterar. Deus
E eu falo isso com muito temor, porque todos nós pecamos. E todos nós podemos vir a pecar. Então nós temos que vigiar muito. Vigiar a cada dia, vigiar com a nossa salvação, principalmente nós. Principalmente com a nossa salvação. Porque enquanto temos vida, o Senhor está pronto quando nós arrependemos e nos preocuparmos. Mas e se partimos com uma eternidade, sem alcançar o perdão do Senhor? Jesus na cruz tinha dois pecadores do lado dele. Um se arrependeu e o outro não se arrependeu. O que se arrependeu, Jesus falou para ele assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque houve arrependimento dele. E o outro não houve esse arrependimento. Onde será que esse? Uma palavra nos avisa. Então, o próprio Senhor diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o outro. Para nós, a igreja tem uma interrogação, né? Mas o Senhor sabe. Mas faz-nos refletir. Por que Jesus deixou na mão no dia dele ser crucificado? Ele deixa esse exemplo para nós. Eles são, diante de dois pecadores, um que faz o que o Pai quer, quando nós pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão, e o outro que simplesmente ignora, ainda debocha, e fala: olha, Deus mesmo não desce nessa cruz. Não foi quem falou de Jesus. No momento de morte, Jesus estava debochando do Senhor, mas o outro não. O Adão reconheceu Jesus era santo, estava ali sem pecado nenhum, pagando um alto preço por toda a humanidade, para que todos alcancemos o perdão do Senhor, para que todos alcancemos a misericórdia do Senhor, porque Jesus disse que eu vim para todos, mas nem todos me receberam, mas todos os quantos me receberam têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é alto preço que Jesus pagou por nós. E hoje a única coisa que ele pede para nós, seus filhos, é obediência. E obediência é sobrenatural. Aprenda, irmãos, medite na palavra do Senhor. Leia em casa, sente na mesa com seus filhos, sente na mesa, marido, esposa, e leia a palavra do Senhor. Leia os estatutos, leia os mandamentos, leia os juízos, e aprenda cada dia mais a palavra do Senhor. Porque cada dia mais se faz a sua responsabilidade em toda a igreja. Nós temos visto o cumprimento de Deus diz. E eu costumo dizer que breve o Senhor receberá a sua bênção. Grande glória dos casos. E os lavados e remidos do sangue do Deus subirão. Mas a palavra é muito certa e muito afirmada. E muitos ficarão. Eu quero fazer parte daquele serviço. Eu creio que a igreja vai fazer parte daquele serviço. Vai se dar isso. Não é de qualquer forma. Aliás, Jesus não fala assim, lembra essas palavras seguras. Nossa. Há momentos que nós temos que falar das coisas de Deus com amor. Sempre tem com amor. Mas vai haver momentos, o pastor, essa igreja missionária, vai ter que falar com o coração. Movidos pelo Espírito Santo de Deus, ensinando dentro da palavra, para nos chacoalhar e nos despertar. Para que nós abramos os nossos olhos, o nosso entendimento e a nossa visão para aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Para que nós não tenhamos esquecer. O Senhor deixou pastores para conduzir o rebanho, conduzir a igreja. E às vezes não de nós. Jesus, que é Deus, é Deus. Em um certo momento estava com os irmãos e pregando. E havia uma multidão ouvindo. E a multidão dizia assim: não, mas é muito demais essa palavra. Começaram a ir embora. Começaram de uma multidão ficar só os discípulos, irmãos. Porque uma multidão achava que Deus achou nunca que ele tinha o sermão de Jesus. Aí os discípulos conheciam o mestre, que conhecia a palavra da verdade, o ensinamento verdadeiro que te conduz à eternidade, não aquele que vai te levar para o abismo. Porque Jesus disse que o caminho é estreito e apertado. E muitos foram embora. Eu não vou dizer todos, mas os discípulos ficaram. Jesus vira para os discípulos e fala assim: nós também não queremos
Mas os discípulos conheciam quem falava com ele, que eram eles, aqueles que tinham amor pela vida deles. Ele fala, Jesus, para onde nós iremos? Se só o Senhor não estava dentro. Então temos que saber quando o Senhor está nos corrigindo, quando o Senhor está nos apertando, nos chamando a atenção para o nosso bem, para a nossa salvação, para que nós não nos perdamos no caminho dessa vida, porque existem muitos percalços. E se nós não olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nós perecemos. E hoje em dia, pastor, até mesmo diante dos líderes das igrejas, Deus diz que vai cobrar de nós. Eu estava estudando em casa na semana passada, quando estava ministrar, o Senhor falou comigo assim: prega sobre as igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse. E fala sobre a igreja de Filadélfia, que é a igreja modelo prototípico daquilo que Deus quer. O Senhor fala, eles que a força, mas diante de ti, uma porta aberta e ninguém na porta fechada. Dessas 7 igrejas, irmãos, Deus fez uma observação à igreja de Filadélfia, falando sobre as qualidades, vamos saber, sobre as qualidades da igreja de Filadélfia, e fazendo grandes exortações aos líderes das igrejas, pelo fato, às vezes, de permitir, doutrinas, costumes pagãos, que começaram a entrar nas igrejas, que se a gente vê hoje em dia de fora, tanta coisa que está entrando dentro das igrejas hoje em dia. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, o discernimento, nós vamos ter mais de 70 igrejas. Como eu estava dizendo, pastores em terceiro casamento, como que ele vai ser modelo para uma família que está ao ponto de se separar, que o casal não tem guerra dentro de casa, um querendo deixar o outro, o pastor já está no terceiro casamento e vai aconselhar esse casal. Que autoridade de Deus ele tem para aconselhar essa família? Que credibilidade ele vai ter diante de Deus para aconselhar essa família? A sua maioria faz todas o meu pastor no terceiro casamento, eu também posso. Mas o seu pastor não é o seu exemplo para você subir no céu. O seu pastor não é o seu exemplo para a salvação. O seu exemplo para a salvação é Cristo. Ele é exemplo para você quando ele anda dentro da palavra do Senhor. Quando ele se enquadra dentro da palavra do Senhor. Como eu já disse. Não tem que mencionar aqui, mas Deus bateu isso aqui no Brasil para falar. Pastor, você pastor, você vai no curso ou não tem? Se ele divorciou em casa do novo, ele senta no banco. Espera Deus converter o coração dele de novo, Deus tratar com ele, voltar para a esposa dele, sair do laço que ele entrou, aí ele colocar a igreja. É verdade, irmãos, é muito sério. É muito sério. E não só pastor, às vezes medo também. Medo que estão em situação de só Jesus. E às vezes os pastores falam exemplo que a gente fala disso. Eu costumo dizer que tem gente que me ama. Não posso ver, mas o meu compromisso não é com as pessoas, o compromisso primeiramente com o Senhor. E falar que o Senhor manda. Às vezes, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. E às vezes nós, servos de Deus, às vezes queremos ser só aplaudidos. Eu costumo dizer, quando você for aplaudido demais, sai do teu ponto errado. Porque nem Cristo foi. Ele é Deus. Morreu como morreu. Por pegar a verdade, por amor à verdade, e muitos assim ainda não quiseram desprezar. Mas naquele grande dia,
Haverá um dia que o tempo é o Kairos de Deus. O dia que o relógio do Kairos de Deus falar assim, olha, no meio da minha igreja, os meus subiram, ai, minha criança, a verdade como é, uns 100 anos, Deus falou para Noé, constrói a arca, constrói a igreja, na grandejeira. E louvado seja a Deus todos aqueles que entrarem por essa porta e alcançarem essa salvação deste mistério. Mas ai daqueles também que não passarem pela porta. Ai daqueles que não entrarem na porta de Jesus. Deus disse que vai haver um grande lamento. Hoje em dia ninguém quer pregar sobre arrebatamento. O povo quer falar, né? Prosperidade. Não é errado. O povo quer falar de uma vida largada. Não é errado. Só que o primeiro plano de Deus é a nossa salvação. Deus tem prosperidade sim. Tem vida plena para nós nessa terra sim. Mas Ele fala para nós lutarmos primeiro na eternidade. Nós temos que ter certeza da nossa salvação, de como está a nossa vida, de como está a nossa conduta diante do Senhor. Porque Ele fala que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E vai ver o que é o reino de Deus: paz, amor e justiça. Busca paz, amor e justiça. E Ele fala que as demais coisas não serão acrescentadas. Nós não precisamos correr atrás das demais coisas, se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo vai entrar lá conosco, nos conduzindo, nos ajudando a evitar a errarmos. Mas se errarmos, estamos ali juntinhos com Ele. E aí sacode a poeira e fala: Senhor, me perdoa, me ajuda a caminhar com o Senhor mais uma milha. Mas querendo andar, irmãos, de degrau em degrau, até alcançarmos, como já foi dito aqui, a plenitude dos céus, céus perfeitos diante do Senhor. Porque aqui nós temos um corpo, mas esse corpo será transformado. Aleluia. Vamos abrir e fechar de olhos quando subirmos no arrebatamento com Cristo. Glória a Jesus, aleluia. E para nós subirmos com Cristo, nós temos que estar lavados e limpos do céu. O sangue nos purifica de todo pecado. O sangue nos lava. O sangue nos garante vitória. Falar que é fácil. Não fala que é fácil, não. Tem que haver renúncia. Tem que haver cedência. Temos que renunciar a muita coisa para agradarmos a Deus primeiramente. E quando nós agradamos ao Pai, né, Ele estende as mãos e nos abençoa grandemente. Mas quando nós também desobedecemos, vamos lá no jardim novamente. Tudo aquilo que era perfeito na coisa do Pai. Tudo aquilo que era pleno no jardim, os frutos, os animais. Hoje quem está lá? Veio para nós. Porque Adão pegou e teve que sair do jardim. Área só. Até o nome do lado só. E hoje eu vejo isso aqui, ó. Não só dessa igreja, das igrejas também, como jardim. E muitos querem estar aqui, servir na igreja, servir ao Senhor de qualquer maneira. Muitos já eram agradecidos de altar. Em muitas igrejas, pessoas sobem sem reverência, sem temor, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a palavra do Senhor, conduzindo ovelhas às vezes a errar. Eu conheço pastores, locais onde eu já estive, de Deus falar, irmãos, de Deus nos usar para falar, e aqueles pastores que sabem a verdade que está falando. De Deus tratar com severidade, com consequência severa com os pastores, e às vezes não querem dar ouvidos. Às vezes não querem escutar. Não que o igreja mais santa, não. Mas tem áreas que Deus nos usa para misericórdia. Tem áreas que Deus nos usa que sabe que nós temos coragem de falar com Deus. E às vezes a gente se covarde, né, senhor? Aí a gente prefere calar, fala assim: não, Senhor, eu não vou falar, não.
sobre as nossas vidas. Eu quero ler aqui só sobre a igreja de Filadélfia. É a quinta carta de Deus, a sexta carta de Deus de Filadélfia. Só nos números. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga, aos que se dizem judeus e não são, mas quem? Eis que eu farei que venham e adorem. 10. Como guardaste a palavra na minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós vemos, né? Deus, em revelação a João, na ilha de Patmos, João pregando a palavra, é lançado numa ilha preso, por pregar a verdade. Mas a comunhão de João era tão tremenda com Deus, mesmo lançado numa ilha, no meio do mar, numa ilha, só rodeado de águas, João está lá com a presença do Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus começa a falar com João. João escreve cartas e envia 7 igrejas da Ásia. Envia, João, e fala sobre a visão. João tem uma visão com o Senhor, e na testa do Senhor João vê 7 estrelas. E vê o Senhor andando no meio de 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas simbolizam os 7 pastores, os 7 anciãos, os 7 anjos das igrejas. A preocupação do Senhor com a igreja não acabou, Deus. Deus se preocupa com a igreja. Nessa época, João se preocupou hoje, vai preocupar até ele arrebatar a igreja. E o Senhor fala com João: João, os 7 castiçais simbolizam as 7 igrejas da Ásia. Eu quero, João, que você mande cartas a todas essas igrejas e exorte os anjos das igrejas, para que endireitem, para que conservem aquilo que não está de acordo com a minha vontade. Depois os irmãos meditam em casa, nas 7 igrejas de Apocalipse, a partir do capítulo 1 de Apocalipse, até o 3, irmãos. E leia, e medite, e vê as exortações que Deus traz aos anjos da igreja. Tem a igreja de Éfeso, que o Senhor fala para a igreja de Éfeso, né? Assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Aqui Deus falou, né, com a igreja de Éfeso, falando para o pastor da igreja de Éfeso, que ele tinha que se arrepender de tudo aquilo que ele estava fazendo que desagradava a Deus, porque a igreja estava acompanhando aquilo que desagradava a Deus. E como o Senhor revela a João que os 7 castiçais simbolizam as igrejas, Jesus está falando com o anjo aqui: olha, se tu não te arrepender, vão te tomar um castiçal. Porque tem muitos pastores, achando que a igreja dele, aqui eu sei, vocês sabem que a igreja do Senhor. Mas tem muitos lugares que os pastores estão achando que a igreja é deles, irmãos, que as ovelhas são deles, que os rebanhos é deles. Mas Jesus está falando aqui, ó, se ele não consertar e arrepender do que ele está fazendo de errado, não voltar ao primeiro amor,
ovelhas, quando estão enfermas, quando estão doentes. Essa igreja já perdido aqui o primeiro amor. E Jesus exorta essa igreja. E ele fala assim: não se arrepender, tomarei partição. Ele fala assim: vou tomar a igreja. E quando eu vou dar outro pastor, eu não posso voltar. O pastor não quer ter amor pelas ovelhas, pela igreja. Ele acha que Deus só corrigiu e tratava lá atrás. Hoje ele trata com os grandes e trata com o nosso pequeno também. Trata com o pastor, trata com a ovelha também. Ezequias faz tudo certinho diante de Deus. Aí parece que chega um momento, né? Acha que Deus pode tudo, já que eu quase sei Deus. Aí começa a fazer as coisas erradas. Aí Deus fala para o profeta: vai lá, Ezequias, fala para ele. Se ele não arrepender, ele vai morrer. Ezequias podia não ter escutado o profeta, fazer como os muitos fazem. Deus manda os profetas e eles não querem ouvir. Mas Ezequias tinha o temor de Deus, tinha discernimento do Espírito de Deus falando. Aí Ezequias virou o rosto para a parede, arrepende, e que Deus falou para o anjo aqui da igreja de Éfeso: arrepende-te, senão virei a ti. A igreja de Éfeso ia tomar a partição, ia tomar a igreja dele. Né? Mas porque Ezequias ele falou assim: arrepende, porque senão vai eu morrer. Aí Ezequias arrepende, virou o rosto para a parede, chora, pede perdão. O profeta está saindo ainda no pátio. E Deus fala para o profeta: volta lá. Porque o profeta ainda no pátio, e Ezequias virava o rosto para a parede chorando, pedindo a Deus perdão. Olha o perdão de Deus. Olha a misericórdia de Deus como é extensa. Quando nós nos arrependemos, quando nós queremos consertar e fazer as coisas corretas diante de Deus. Ezequias era rei. Não era rei para ele, não. Era rei. E Deus mandou falar para ele. Aí o profeta volta, chega diante de Ezequias e fala para Ezequias: olha, o Senhor ouviu a tua oração. E ele acrescenta para ti 15 anos de vida. É como se diz: mais 15 anos. Prossiga mais uma caminhada com o Senhor. Porque o Senhor é o